Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estou aqui muito feliz em receber nosso patrocinador Master. Temos dois representantes dessa empresa maravilhosa que está aqui conosco, né, expondo na nossa feira, né, Feira Virtual de Carreiras e Oportunidades. Então, a Redditor, nossa super parceira, trouxe nada mais, nada menos do que o Luiz Valente, que ele é gerente de inovação corporativa, e também o Raul Queiroz, que ele é especialista em inovação corporativa. Então, pessoal, eu desejo a vocês, em nome de toda a nossa escola, da nossa diretoria e também da nossa reitora, que fez a abertura aqui desse evento, uma palestra incrível e que os nossos alunos e os nossos visitantes da feira possam participar aqui no chat. Podem mandar um monte de perguntas e, atenção, hein? Eles já anunciaram que tem vagas aí para a galera que é dessa área. Estão loucos pelos alunos da UFRJ e também de outras instituições que estão nos visitando. Então, aproveitem e boa palestra para vocês. Eu só esqueci de dizer que eu sou Alice Ferruz, tá, gente? Tranquilo, obrigado, Alice. Bom, legal, pessoal. Boa tarde a todos também, né? Então, a Alice já me apresentou rapidamente, mas eu sou o Luiz Valente aqui da Redditor, né? Eu sou gerente de sistemas aqui na empresa, né? E hoje estou junto com o Raul aqui, a gente vai fazer uma dobradinha aqui, né? Primeiramente, eu vou apresentar uma parte para vocês falando um pouco mais ali sobre como a gente trabalha na Redditor, um pouco de como é que a gente se estruturou para lidar e trabalhar com produtos digitais, tá? Achei legal compartilhar com vocês, enfim, talvez tenham algumas ideias e vocês possam conhecer um pouco mais de como é que a gente se organizou e vem trabalhando por aqui. E, na sequência, o Raul, né, se quiser falar alguma coisinha aí, Raul, apresenta também um case, né, de design que a gente tem aqui na empresa, bem legal também para compartilhar com vocês algumas coisas, né? Isso, gente. A gente vai tentar aterrissar aqui, né? O Valente vai trazer todos os métodos, todas as coisas aí que a gente costuma fazer e a maneira que a gente trabalha, e a gente vai tentar aterrissar aí todos esses métodos num entregável, palpável, aí, que vocês vão poder ver um produto, como é que isso tangibiliza num produto real. Essa é a ideia. Legal. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Vocês me dizem. Já estão vendo a tela? Sim. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Bom, obrigado novamente aí, pessoal, dessa terceira feira virtual, né, de carreiras, né? Hoje o título aqui do nosso encontro é Desenvolvimento de Produtos Digitais na Redditor, né? Então, como a gente já falou, rapidamente aqui, se vocês quiserem encontrar também, pessoal, entrem no LinkedIn, pode adicionar lá o Raul, me adicionem também. É um canal que a gente sempre usa para trocar ideia e falar com o pessoal profissionalmente, né, sobre os temas profissionais, então fiquem à vontade, né? E coloquei aqui uma mini apresentação, imagino que alguns já conheçam a Redditor, né? Não vou entrar aqui numa explicação um pouco mais ampla do que é a empresa, né? Vou focar um pouco mais assim no nosso trabalho, que eu acho que é mais importante, tem mais valor para vocês, né? Mas a Redditor hoje ela é a maior rede privada de hospitais do Brasil, tá? A gente tem 69 hospitais espalhados aí pelo país, né? São mais de 11 mil leitos em operação, né? É uma empresa realmente bastante sólida, que já vem de longos anos aí de operação, né? Ela foi fundada em 77, né? São mais de 67 mil colaboradores, né, espalhados aí por todas essas unidades e no Brasil também. E, como eu disse, a gente está presente em 12 estados, né, e no Distrito Federal, né? É uma empresa que tem, obviamente, foco ali nos serviços de saúde, né, mas que tem os seus departamentos corporativos, onde tem o pessoal de tecnologia, o pessoal de RH, o pessoal do jurídico, enfim, que são os assuntos mais cross, né, entre todos os hospitais. E é lá que nós trabalhamos. A gente trabalha numa unidade de negócios digitais, né, uma área focada efetivamente aí na construção e no desenvolvimento de plataformas digitais, tá bom? Então, para a gente começar aqui a nossa conversa, né, eu trouxe basicamente aqui o nosso entendimento de produtos digitais, né, só para nivelar e colocar todo mundo na mesma página. Produtos digitais remete a várias coisas, de livros, publicações, webinars, enfim, uma série de outros, né, elementos aí, mas para a gente, produtos digitais são sistemas de fato, né, são baseados em tecnologia, são programados, né, e eles são desenvolvidos para
gerar valor para os nossos usuários, né? Sempre buscando a melhor experiência, seja para serviços que já existem hoje na empresa, né? Ou até mesmo no desenvolvimento de novos negócios, né? A empresa hoje está muito ligada e muito antenada, de fato, a usar o digital, né? Usar os canais digitais para explorar, inclusive, novos negócios aqui para a empresa, né? E a gente está falando basicamente ali de tecnologia, criatividade, né, e inovação. Acho que são 3 elementos que estão muito presentes para a gente aqui quando a gente fala de produtos digitais, né? E é sobre inovação que começa a explicar um pouco do que a gente faz aqui dentro, né? Como qualquer outra grande empresa, a gente também tem vários desafios para inovar dentro da empresa. Mas imagina uma empresa grande, empresas que já são startups, que já nascem no meio digital, elas têm uma facilidade muito maior de se movimentar e de criar coisas do seu jeito. Empresas maiores têm um pouco mais de dificuldades. Entre elas, eu destaquei 4 aqui, que eu acho que é importante, né? Obviamente, quando você fala de inovação, existem muitas incertezas, né? De quais problemas e quais necessidades nós vamos abordar, nós vamos trabalhar para inovar, o que a gente vai explorar, né? Obviamente, surgem muitas ideias também. Essas ideias vêm de vários lugares, ideias que a gente não sabe se são boas, se são ruins, né? São ideias que precisam ser validadas ainda, mas a gente precisa saber quais dessas ideias, quais dessas propostas geram mais valor, valem a pena o investimento, né? Existem poucos dados, muitas vezes, às vezes você quer trabalhar com um conceito que ele é novo, né? E, de fato, não tem tanto dado para que você possa estudar e tomar decisões embasadas nesses dados, né? É um outro desafio também, né? E, obviamente, o risco de errar, né? Em grandes empresas, sempre vão ter um pé atrás, sempre vão apresentar algum tipo de risco, né? Alguma resistência ao risco, na verdade, né? Que podem gerar perdas financeiras, impactos na imagem. Então, assim, é um tema que um pouco delicado, né? Então, quando você fala de inovação como um todo, a gente tem esses desafios. Aqui na nossa empresa não foi diferente. Qualquer grande empresa vai apresentar isso. E é uma realidade para quem quer, de fato, trabalhar com inovação, tá bom? Agora, novos problemas, né? Como você começa a falar sobre inovação, surgem questões que talvez vocês não estivessem discutindo, né? Mas também novas abordagens, né? Existem ferramentas, existem técnicas que a gente pode adotar, né, para minimizar, para mitigar, para suavizar e para viabilizar processos de inovação na empresa, né? Dentre elas aqui, eu trouxe alguns exemplos, tá, pessoal? Ideação, prototipagem, experimentação, né? Todas são ferramentas que permitem que você teste uma ideia, valide uma hipótese, sem fazer grandes investimentos de uma tacada só, né? Por exemplo, provas de conceito. Antes de começar uma ideia, eu posso fazer uma prova de conceito, eu posso fazer um trade-off comparando algumas alternativas para escolher a melhor, né? Trabalhar com esse conceito do MVP, né? Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar disso também, que é o mínimo produto viável, né? Já que eu vou começar alguma coisa nova, eu não vou construir ele todo num primeiro momento, né? Eu vou definir o que é o mínimo viável para que ele rode, para que ele atenda às necessidades iniciais, e vou investir apenas naquilo. E depois a gente vai evoluindo, né? E também trabalhar muito com métricas. Então, são ferramentas, né? São abordagens que a gente acaba utilizando para lidar com esses desafios, né? E possíveis problemas aí que vêm com a inovação, tá? Porém, antes de tudo, pessoal, e isso aqui aconteceu aqui com a gente, eu acho que mais uma vez, eu estou trazendo muito aqui do que eu acho que fez a diferença para a gente aqui dentro da nossa área digital, dentro da Redditor, tá? Antes de tudo, é preciso mudar a forma de pensar, tá? A gente não muda as coisas e não faz diferente se a gente continuar pensando igual, tá? Essa é a grande verdade. Então, adotar um mindset de crescimento, um mindset efetivamente voltado para flexibilidade, para transformação, para adaptabilidade, né? Para enfrentar o novo é fundamental. Isso cria, obviamente, uma nova cultura organizacional que é fundamental. Às vezes você vem de anos com uma determinada cultura, um determinado padrão de trabalho, e muitas vezes esse padrão não vai atender ou não vai lidar bem com um processo digital inovador. Então, você precisa, de fato, começar a estabelecer ali uma nova cultura, né? Dar espaço para a criatividade, obviamente, muitas empresas não conseguem fazer isso, né? Então, isso é uma coisa importante, é dar espaço para a criatividade, você criar oportunidades para que se crie, né? Buscar maior diversidade, né? Também é fundamental, porque quanto mais diversidade, mais opiniões diferentes, mais pontos de vista diferentes que você usa para juntar e formar esse novo mindset da sua empresa e criar um espírito colaborativo também, né? Eu acho que são elementos ali que é uma nova forma de pensar, uma nova forma de encarar, e tem tudo a ver com você começar, de fato, ali um processo de inovação, principalmente numa empresa tradicional, como a Redditor é e como muitas outras também são, né? Então, acho que tudo começa por aqui. Aqui, pessoal,
eu estou trazendo para vocês uma rápida visão da nossa jornada, tá? Sem entrar em muitos detalhes aqui, mas é para vocês entenderem como é que as coisas também não são de uma hora para outra, né? Nós estamos trabalhando com esse processo do digital aqui, de inovação, há pelo menos aí 4 anos e algum pouquinho mais, tá? Em 2018, a gente reconheceu que o que a gente vinha fazendo não era a melhor maneira de lidar com esse processo de inovação, né? Então, a gente teve um reconhecimento de problema, era uma equipe bem pequena, com 5 pessoas ali, um processo bem informal. Em 2019, a gente já começou a trabalhar um time maior, 20 pessoas, né? Já começamos a trabalhar ali com 2 ou 3 produtos, e um processo que, apesar de simples, já um processo rodando, organizando ali o nosso trabalho, né? Em 2020, já nos tornamos uma diretoria para valer, né? Com orçamento, inclusive, fomos lá defender o orçamento dessa nova área, que já tinha, obviamente, uma visão estratégica muito bem definida de tudo que ela queria fazer. Então, já eram 35 pessoas, né? 8 produtos, um processo ainda simples, mas cada vez mais ganhando maturidade, né? E trabalhando também com parceiros ali, né? Em 2021, aí sim, um ano de entregas mais consistentes, né? Nosso time já era maior, com 80 pessoas, né? Já tínhamos 15 produtos em execução, rodando, enfim, os nossos usuários todos utilizando aqueles produtos. Já tínhamos um trabalho grande de melhoria de processo, uso de plataformas comerciais e de mercado, né? Começamos também a usar outros tipos de solução. E os sistemas passaram a se tornar bem críticos, porque já estavam rodando, obviamente, e tem toda uma criticidade ali, né? E em 2022, que foi esse ano que a gente está terminando agora, a gente fecha o ano com 86 pessoas, temos mais de 20 produtos rodando, fizemos uma boa redução no nosso processo, temos um processo hoje bem mais maduro de trabalho e, obviamente, uma maior complexidade de tudo que a gente está fazendo, tá? Uma visão rápida da jornada que a gente está trabalhando aqui na Redditor, uma jornada de transformação digital, de inovação, né? Que não é de uma hora para outra, mas ela, quando feita de maneira bem organizada e consistente, você consegue, de fato, progredir e evoluir, mesmo considerando o cenário de empresa que nós temos aqui. Tá bom? E aí, pessoal, eu quero compartilhar com vocês, né? Não dá para falar de tudo pelo tempo, né? Mas eu trouxe aqui 7 fatos, né, do desenvolvimento de produtos que a gente tem na Redditor hoje, que eu acho, né, que vale a pena compartilhar com vocês. São fatos ali que eu acho que eles fizeram a diferença, sabe? Acho que são fatores de sucesso para o trabalho que a gente tem hoje aqui dentro da Redditor, a forma como a gente se organizou, né? Queria poder falar mais, mas eu trouxe, acho que os 7 que são mais interessantes aqui para compartilhar com vocês. E se vocês, vendo isso, já tiverem algum tipo de inspiração e de ideia para poder também aplicar no ambiente de trabalho de vocês, ou então de levar para a carreira de vocês, já vai ser legal aqui para a gente também, por ter compartilhado isso aí com vocês, tá? Então, o primeiro deles, tá? Nós customizamos a metodologia ágil para as nossas necessidades aqui da empresa, né? Nós já nascemos dentro do conceito da agilidade, tá? Já nascemos trabalhando com metodologias ágeis, com abordagens muito mais enxutas de trabalho, evitando desperdício, com simplicidade, né? Mas o que nós fizemos? Nós pegamos aqui basicamente o Scrum, né? Que é um dos frameworks mais famosos de agilidade, usados largamente aí no mercado, e somamos com algumas ideias e algumas inspirações do SAFe, né? Que é também um framework muito famoso no mercado, que traz uma camada adicional de governança para quem trabalha com agilidade, né? Então, a gente fez ali uma mistura disso, pegamos o que era melhor, obviamente, desses 2 modelos, e criamos um modelo, uma prática própria nossa, que faz fit com as nossas necessidades aqui, né? Então, a gente, dentro desse modelo de trabalho, a gente tem os times trabalhando sincronizados, todos os times trabalham de forma muito cadenciada e sincronizada, né? A comunicação é muito eficiente entre todos os times, o que permite que a gente, de fato, evite problemas de comunicação em geral, né? A gente trabalha com ciclos de entrega de 1 mês, então todo mês a gente está começando e está terminando uma série de melhorias nos vários produtos que a gente já tem rodando, né? Isso traz previsibilidade, isso traz uma maneira muito fácil de controlar, né? A gente tem um conceito de big planning aqui, onde todos nós, aquelas 86 pessoas que eu falei para vocês, cada uma nos seus times, se reúnem uma vez por mês para fazer um grande planejamento do que nós vamos entregar naquele mês, né? Isso, obviamente, permite que a gente faça um mapeamento das dependências de cada time para a gente evitar problemas. Um time desenvolver uma parte que depende de um pedaço de um outro time que não foi desenvolvido, né? Temos várias cerimônias de acompanhamento. Ao longo desse período, a gente se reúne várias vezes para acompanhar o trabalho. E, no final, a gente sempre tem um dia de inovação, que é um dia sem trabalho, basicamente, né? Onde todo mundo fica livre para discutir processos mais inovadores, ideias,
uma espécie de um pequeno hackathon de um dia que a gente trabalha para ter novas ideias, vamos dizer assim. Então, essa é o primeiro fato aqui que eu acho que vale a pena compartilhar, ok? O segundo, eu não vou entrar em tantos detalhes, porque o Raul vai falar sobre isso mais para frente, tá? O Raul deve falar um pouco mais sobre design, no case que ele vai apresentar. Mas, basicamente, pensando num processo onde nós precisamos buscar solução para problemas complexos, né? Uma ferramenta muito comum que a gente usa aqui é uma ferramenta de design thinking e outras ferramentas de design também, né? O Raul, inclusive, é o dono desse processo aqui, é o cara que realmente lida com isso aqui dentro da empresa, que nos permite, por exemplo, dentro desse conceito aqui, né, essas várias etapas aqui, de buscar empatia, de definir, né, de fazer a ideação de fato, né? A gente trabalha com grupos multidisciplinares, né, o que vai trazer uma série de diferentes opiniões variadas sobre o mesmo problema, o que pode ser uma solução, né? Estimula o pensamento criativo das pessoas que estão organizadas em cima de um problema, pensando em solução de maneira criativa, né? Se colocar no lugar do usuário sempre, eu acho que é o ponto central dessa metodologia, né? Que é você se colocar no lugar do usuário para sentir as dores, os problemas que ele tem e pensar nas melhores soluções, né? E isso, pessoal, na nossa opinião aqui, ele gera um baita de um diferencial competitivo, né? A partir do momento que a gente consegue fazer esse trabalho, mapear bem os problemas e mapear bem as soluções, a gente garante que nós não vamos trabalhar, que nós só vamos trabalhar no que é importante realmente, né? Nós não vamos gastar tempo nem dinheiro da empresa trabalhando em coisas que talvez não sejam aquele maior problema ou a maior necessidade do cliente, né? Então, esse framework que o Raul pode falar um pouco mais depois, ele é, de fato, um diferencial que nós temos aqui dentro. Não é uma novidade nossa, obviamente, o mercado todo usa isso, mas o fato da gente ter implementado aqui dentro trouxe para a gente um diferencial muito interessante, tá bom? Então, importância do design, mais um deles, tá? O terceiro, que tem a ver com o segundo, né, mas eu queria destacar ele aqui, é, obviamente, foco total no cliente, né? Colocar, de fato, o cliente no centro das coisas que a gente faz, colocar o cliente no centro das decisões, das avaliações, olhando, obviamente, para a experiência dele, para a geração de valor, né, e também para a jornada que esse paciente, o médico, o nosso usuário como um todo, seja lá qual for o produto, tem aqui com a gente. Então, só para vocês verem como é interessante, aqui no quadro aqui à direita, 77% dos clientes eles recomendariam uma marca a um amigo depois de ter uma experiência positiva. Isso acontece comigo, com o Raul, com a Alice, com todos nós que estamos aqui. Se a gente tem uma experiência boa com uma marca, nós vamos recomendar. E da mesma forma, o segundo item aqui, após uma experiência negativa, 51% dos clientes nunca mais voltarão a fazer negócio com a empresa, né? Então, isso demonstra a importância, né, e a relevância que esse conceito tem. E também acho que ele foi um fator crítico de sucesso para a gente aqui, porque desde o primeiro momento que nós montamos a área, e todo o nosso trabalho é focado nesses conceitos, né? Mais uma vez, o Raul pode explicar um pouco melhor, mas tem muito a ver com colocar o cliente ali no centro do trabalho que a gente faz aqui na empresa, desenvolvendo produtos digitais, né? Que é, inclusive, a proposta da discussão aqui hoje, né? E vamos para o quarto, tá? O quarto é bem interessante também, né? É mais uma definição que ganha muita popularidade no mercado, já muitas empresas já adotaram esse modelo há algum tempo, né? E para a gente aqui também já é uma realidade. Não são projetos, são produtos, tá? A gente não trabalha com projetos já há algum tempo. Pode parecer estranho, pô, mas tudo é projeto, eu estudei gerenciamento de projetos, o que eu vou fazer? Nada disso deixou de ser importante. Tudo continua sendo válido, projetos são super importantes, existem momentos em que você tem que ter realmente uma boa gestão de projetos. Mas no nosso entendimento aqui dentro, nós estamos trabalhando com produtos. E quando você trabalha com produto, você, de uma forma, você tem uma maneira diferente de lidar com o assunto, né? Então, aqui eu trouxe basicamente dois lados aqui, né? O primeiro lado aqui, a gestão de produto, né? No papel de um product manager, por exemplo, né? A gente está muito mais preocupado com as features do produto, né? Com o roadmap, a sequência de features que nós vamos entregar para o mercado, né? Foco é na geração do valor, como é que eu entrego o valor na mão do usuário que está usando o nosso produto, né? Tem uma atenção especial também na priorização, na experiência de quem está usando, né? Tem uma recorrência muito grande do uso de métricas de acompanhamento e o feedback constante. Está indo bem, não está, precisa mudar. Isso tem muito a ver com gestão de produto e é como a gente trabalha aqui,
né? E do outro lado, você vê como é que é a parte mais de gerenciamento de projetos, né? É mais planejamento, cronograma, né? O foco é no progresso do trabalho, se está indo conforme planejado ou não, se está dentro do prazo ou não, né? Se está dentro do custo ou não, ou seja, se está sendo gasto mais ou não, né? Entregar no prazo, né? É essencial. Para a gente também é importante entregar no prazo, mas pode ser que a gente adie 1 ou 2 dias se a gente entender que o produto pode melhorar um pouquinho. Então, é essa mudança, sabe? É essa mudança de importância que a gente dá para as coisas, né? Então, eu posso dizer para vocês que o nosso trabalho ele é orientado a produto, né? É a maneira de pensar, é uma maneira de trabalhar, é um pouquinho diferente, mas eu também entendo que é um dos pontos, um dos elementos, eu acho que fizeram a gente evoluir bem ao longo dessa jornada de trabalho aqui com produtos digitais, tá bom? Bom, o quinto, né, que eu acho que vale a pena compartilhar, times multidisciplinares e squads, né? Squads não é um termo novo no mercado hoje. Eu acho que todos que já estão em contato com empresas, sejam big techs, sejam startups, sejam até empresas tradicionais, já ouviu falar das squads, já ouviu falar dessa organização de time. Nada mais é do que juntar um time multidisciplinar, pessoas de várias disciplinas diferentes, de vários conhecimentos diferentes, dentro de um mesmo time, né? Focados em resolver um problema ou desenvolver um produto, né? E o fato dessas pessoas estarem juntas dessa maneira, organizada dessa forma, traz uma série de benefícios, né? Então, dá mais autonomia para o time realmente tem o poder de decidir muitas das questões do dia a dia, o que agiliza e simplifica demais o processo, né? Melhor produtividade das pessoas, maior dedicação, porque as pessoas estão dedicadas àquele time, estão inseridas dentro daquele time, sem competir com outros assuntos, né? Maior integração entre as pessoas, se desenvolve realmente um senso de grupo ali fantástico que permite uma integração maior, né? Melhor comunicação, velocidade e também resulta em mais entregas, tá? É assim que estamos organizados hoje. A gente entende também que esse é o modelo mais eficiente, né? Mais produtivo, né? De trabalhar com os produtos digitais, né? E hoje eu trouxe 2 números aqui também. Nós temos 13 squads hoje, né? Cada uma com seu foco, cada um com seu produto, né? Trabalhando para fazer as entregas, que são compostas ali, na verdade, por 86 profissionais que estão distribuídos entre essas squads, tá? Então, essa maneira de organizar o time também, que a gente usa hoje, também é bastante interessante, tá? O penúltimo, tá? Objetivos são claros e a medição é constante, né? É outra característica do nosso trabalho aqui que a gente conseguiu adotar ao longo do tempo, né? O primeiro lado aqui, lado esquerdo aqui, quer dizer o seguinte: nós temos objetivos da diretoria e objetivos dos times. E isso é conhecido por todos, tá? Todo mundo sabe o objetivo, sabe por que está desenvolvendo alguma coisa, sabe por que está trabalhando, né? E a gente usa OKR, que é um método, né? Uma metodologia, vamos pensar assim, né? De definição e controle de objetivos e resultados esperados, né? Muito famosa no mercado, usado por também grandes big techs aí, que a gente já incorporou na nossa metodologia, né? Já estamos trabalhando com isso há 1 ano praticamente. A gente tem ciclos trimestrais, ou seja, a gente planeja o trimestre, né? Mas a gente vai apurando os nossos números mensalmente para ver se a gente está indo bem ou não, né? E, obviamente, esses objetivos, eles são a base da priorização de tudo que a gente vai fazer, né? Então, aquele cara que está pensando no produto e que vai priorizar as features que ele vai desenvolver para o produto dele, né? Ele vai priorizar features que estão alinhadas com esses objetivos, né? Que são os objetivos da diretoria, são os objetivos de cada time, né? Então, é um processo bem interessante, já está rodando já há algum tempo, acho que também ajudou muito a gente aqui a organizar, de fato, e ter clareza, todo mundo ter clareza do que está fazendo e por que está fazendo, tá? E quando eu falo que a medição é constante, né? É porque a gente usa métricas de produto, né, que estão medindo o uso de cada produto, né? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui: métrica de conversão, métrica de NPS, métrica de engajamento, o quanto que os usuários estão usando a nossa ferramenta, né? Métricas de audiência, ou seja, estamos tendo mais acesso ou menos acesso, alguma coisa mudou, alguma feature que a gente colocou aumentou a audiência do nosso produto, né? A retenção, ou seja, o quanto que essa pessoa volta para o nosso produto para usar o serviço no momento posterior, né? E métricas também de produtividade, né? Então, lidar com produtos, como eu falei lá atrás, que usa muita métrica, né, exige uma medição constante. E a gente está sempre acompanhando se a gente está indo bem, se a gente está indo mal. Se o que a gente está fazendo está melhorando, né, está tendo o resultado esperado, né?
Então, eu acho que o fato também da gente usar uma estrutura bem clara para objetivos e métricas, né, de produto, eu acho também um baita de um facilitador e alguma coisa que impulsiona, de fato, o nosso trabalho por aqui. Tá bom? E a última, mas não menos importante, obviamente, né? No final, pessoal, tudo é código, né? Nós somos uma área de desenvolvimento de produtos digitais, né? Então, todas essas técnicas, metodologias, forma de se organizar, forma de montar times, elas permitem que a gente construa de uma maneira mais eficiente os nossos produtos. E os produtos são softwares, né? São sistemas, né? E aqui eu trouxe aqui algumas das linguagens e tecnologias que a gente usa, né, hoje. Então, a gente está muito focado em trabalhar com JavaScript, que são linguagens bastante atuais, né? Usamos também bancos de dados que são muito frequentemente usados também por qualquer outra grande empresa, empresas de tecnologia no mercado também, né? E temos uma pegada totalmente voltada para a nuvem, né? Com AWS e tudo mais, tá? Então, pessoal, no final, tudo é código, né? Eu sou gerente de sistemas aqui, então isso aqui também é para puxar um pouco a brasa aqui para o meu lado também, né? Porque, afinal de contas, quando a gente coloca alguma coisa em produção, é software que está rodando com a contribuição de todos que participaram ao longo do ciclo de vida. Tá bom? Então, passando rápido aqui, foram os 7 fatos aí que eu quis compartilhar com vocês, tá? Depois, se quiserem tirar dúvida ou perguntar mais alguma coisa, eu estou à disposição, tá bom? E deixo aqui essa frase final aqui para passar a bola aí para o Raul, para ele continuar aí com o case, né? Para a inovação acontecer, é preciso menos comando e controle e mais modelos colaborativos e inclusivos, tá? Falo por experiência própria, estamos vivenciando isso daqui, passamos por isso aqui, né? E dá um frio na barriga em algum momento quando você reduz o comando e controle, mas ao mesmo tempo, se você se organiza bem, se você usa boas ferramentas e constrói de fato ali um mindset e uma forma de pensar e um processo organizado, a gente tem certeza que pode dar certo e vem dando certo com a gente aqui, e a gente está muito feliz com tudo isso. Tá bom? Então, pessoal, obrigado. Vou parar por aqui, vou interromper aqui a minha apresentação e passar a palavra para o Raul. Beleza, Raul? Show de bola, Valente. Obrigado, cara. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Estão conseguindo ver? Está dando para ver direitinho? Sim, estamos vendo, Raul. Vai lá. Show de bola, gente. Então, eu trouxe aqui um case para tentar aterrissar, né, de forma palpável aí, tudo isso que o Valente nos trouxe, né? Tanto nossa metodologia, a importância do design, a escuta do usuário no centro, dos usuários e dos pacientes no centro dos nossos processos, e a tentativa de fazer sempre entregas de alto valor para esses usuários e, nesse caso específico, para os nossos pacientes. A gente também trabalha para alguns outros tipos de usuário, né? Obviamente, por se tratar de uma empresa hospitalar, mas tem também usuários médicos, enfermeiros e outras, pessoal administrativo do hospital e outras ainda, muitas outras personas podem ser trabalhadas por algum dos nossos produtos. Nesse caso específico, a gente vai focar no paciente, que eu acho que é digamos, a persona mais comum, né, e mais tradicional, e aqui primeiro nos vem à mente quando a gente fala de um hospital, né? Então, a gente trouxe aqui o case de um daqueles squads que o Valente citou, né? É o nosso case de agendamento de consultas. Então, nesse caso aqui, a gente vai falar do redesign do agendamento, tá? A gente tinha um contexto de herança dessa solução, né? A gente recebeu essa solução já pronta de outro time, na verdade um time externo, antes que foi desenvolvida antes da diretoria, né? Essa solução, ela, digamos, atendia de certa forma uma gama considerável de pacientes, mas esses pacientes relatavam muitos problemas, né? Eles consideravam a aplicação complexa, a aplicação pouco intuitiva, eles tinham muita dificuldade de entender o passo a passo de preenchimento das informações, né? E depois de encontrar
de fato, aquele médico que eles estavam buscando, né? E aí, quais eram os principais problemas? Aqui, eu tentei fazer um resumo de algumas das métricas que a gente observa quando a gente faz esse tipo de diagnóstico, né? Uma das métricas é o score de esforço, né? Então, só 1/4 dos usuários conseguiam fazer um agendamento de forma satisfatória, sem nenhum atrito, sem nenhuma dificuldade de preenchimento, conseguiam conseguiam achar seu médico sem grandes problemas, né? Os outros 3/4 sempre relatavam problemas, faziam reclamações, ou não voltavam de fato às aplicações. Isso nos dava uma taxa de sucesso de agendamento por volta dos 3%. Quer dizer, era uma taxa muito baixa, né, quando a gente recebeu. E a gente conseguiu diagnosticar que parte desses problemas elas se davam por uma inconsistência visual, visto que essa aplicação, por se tratar de uma aplicação desenvolvida externamente, ela não estava de acordo com os design patterns das aplicações da rede. Então, isso causava confusão para os usuários, né? Eles estavam acostumados a lidar com aplicações que funcionavam de determinada forma, tinham determinado color code, código de cor, né? e etc. E quando eles chegavam no agendamento, eles se deparavam com quase com um choque. Opa, isso aqui é totalmente diferente de tudo que eu já vi das outras aplicações da rede. Né? Então, isso deixava para eles, isso tornava a experiência confusa. Então, eles não entendiam muito bem como navegar. Então, diante desses problemas, os nossos principais objetivos, né, era aumentar a taxa de sucesso e reduzir o tempo de execução das tarefas. Ou seja, buscar um médico, buscar um plano de saúde, buscar o local de atendimento, e escolher, propriamente dito, um médico. Né? Então, a gente colocou aqui, é o mesmo processinho, em essência, que o Valente apresentou lá, né, de a gente ter empatia, se colocar, testar, mas aqui está um pouquinho mais, de forma mais, digamos, detalhada. Né? Então, a gente fez uma análise de dados, a gente foi olhar para o mercado, a gente fez coletas de feedback com esses usuários, a gente fez uma análise técnica, que a gente chama de análise heurística, que é uma análise de comportamento, né, digamos, de vieses de comportamento padrão que a maior parte dos usuários tem. A gente fez conceituação e geração de alternativas, prototipamos, fizemos testes, fizemos a componentização desses assets que foram gerados e incluímos a aplicação num ciclo de melhoria contínua. Né? A gente colocou aqui PDCA, nesse caso, mas poderia ser outro ciclo de melhoria contínua, podia ser Lean, podia ser... Enfim, os nossos squads, eles têm autonomia, inclusive, para decidir qual é o método de melhoria contínua que eles vão utilizar. Tá? Então, vou passar aqui para a etapa que a gente fez de entendimento. Né? Então, a gente fez, junto com o nosso time de BI, né, uma análise dos dados que a gente tinha da aplicação original. Então, a gente viu como é que eram os dados de finalização das metas, ou seja, como é que eram os percentuais de conclusão das tarefas, os percentuais de atingimento, os fluxos que aqueles usuários executavam do ponto de vista de analytics, mesmo com Google Analytics, ferramentas de BI, né? E as taxas de conversão, obviamente, e o tempo despendido para a execução desses agendamentos. Né? Depois passamos para a fase de benchmark, analisando aí diversas soluções de mercado, nacionais e internacionais, baseados aí em algumas métricas bem técnicas, inclusive, que vocês talvez conheçam, por exemplo, Core Web Vitals, que é uma métrica de experiência do Google, né, de performance de carregamento, acessibilidade, etc., junto com as heurísticas de Nielsen, que são, digamos,
uma análise um pouco mais comportamental. E aí, com isso, a gente conseguiu, aqui na partezinha de baixo do vídeo, da apresentação, vocês conseguem ver, primeiro a gente fez uma análise comparativa de funcionalidade e a gente conseguiu, a partir desses scores de Core Web Vitals e de heurísticas, chegar num score também, gerar também um score de qualidade, entre aspas, de cada uma dessas soluções que foram analisadas, né? Fizemos, então, a coleta de feedback com os usuários reais, né? Então, a gente ouviu 32 pessoas por survey. A gente entrevistou, dessas 32, 12 foram entrevistadas pessoalmente, né? E foram geradas 21 funcionalidades. Por que foram geradas 21 novas funcionalidades? Porque a gente, dentre os questionamentos que a gente fez, foram os serviços mais desejados na hora de um usuário, de um paciente, marcar uma consulta. Mas a gente também questionou os canais de preferência, se eles lembravam quais eram os serviços que eles mais lembravam, né, os tipos de conteúdo associados que os faziam agendar mais, e os testes de usabilidade foram bem focados nas tarefas que eles deveriam executar, né? Então, na escolha de especialidade, na escolha de local, escolha de médico, horário e na confirmação de agendamento. Tá? Isso aqui é um exemplo da análise heurística, né? Nesse caso, foram analisados 245 critérios, e aí distribuídos aí em diversas categorias, né? Então, a gente analisa esses critérios aí buscando precisão, clareza técnica, flexibilidade, ritmo, consistência, e por aí vai, né? São, como eu disse, 245 critérios, né? E aí, diante de todas essas análises, a gente conseguiu mapear diversas dores, né? A principal delas era, de fato, o passo a passo, né? O passo a passo não tinha uma iconografia clara, né? A identificação desses ícones não era muito visível, né? E eles tinham um pouquinho contraste, então, em muitos monitores, eles nem sequer conseguiam ser vistos, né? E não havia clareza de que era possível navegar entre eles. Então, isso gerava muita confusão entre os pacientes, né? A segunda maior dor eram os filtros de busca, né? Ele ficava escondidinho num lápis na interface, e os pacientes não tinham clareza, né? Ou ignoravam ou eles não tinham clareza de que aquilo era um filtro, ou eles de fato ignoravam, né? Além disso, o color code, quer dizer, a cor, né, desses botões eram bem diferentes das demais aplicações da rede. Então, eles não conseguiam, de fato, identificar, né, esse filtro. E aí, de fato, a tela de resultado de busca, que é a tela mais importante, na verdade, de um sistema de agendamento, né? Afinal de contas, você preenche todos esses dados, filtra, para poder escolher o seu médico, né? Então, os pacientes, quando chegavam nessa fase, mesmo com todas as dificuldades, quando eles conseguiam chegar aqui, eles tinham dúvidas sobre o médico, se aquele médico era, de fato, o médico que eles gostariam, porque o sistema não permitia que a gente carregasse fotos desses médicos, né? Os cards também tinham problemas com alocação de espaço. Então, nomes de hospitais muito grandes, endereços muito grandes, dados, por exemplo, se o médico atendia muitas especialidades, e às vezes acontece de médicos atender diversas especialidades, também essas informações não conseguiam ser exibidas. E a lista de horário, ela induzia o paradoxo da escolha, quer dizer, ela era organizada de uma forma que o usuário tinha tantas opções para escolher que ele se confundia e acabava não escolhendo nenhuma, né? E aí, diante disso, a gente chegou a algumas conclusões para que a gente pudesse, digamos, priorizar o que a gente ia solucionar, né? A forma como a gente ia solucionar. Então, a gente entendeu que a navegação devia ser simplificada, né? E devia ser bem clara,
os itens, a seleção dos itens devia ser consistente, quer dizer, ela devia ser, tanto em termos de desenho quanto de comportamento, ela deveria ser igual às demais aplicações da Redditor e igual entre si, em cada uma das telas da aplicação, né? Os médicos deveriam ter foto, quando possível, né? Como os médicos podiam atender mais de um hospital e mais de uma especialidade, os cards deveriam prever espaço para isso, né? O desenho deveria ser mobile first, visto que era 78% das nossas sessões, e também o desenvolvimento deveria priorizar celulares low-end, que era maior, naquele momento era 67% da nossa base, né? A data da consulta, a gente descobriu que era o principal fator de decisão, né? Era mais importante que a unidade, o turno, o dia da semana. Então, a gente poderia valorizar isso na filtragem e no sistema de ordenação. E, como eu falei, os nomes dos hospitais poderiam ser muito grandes, com até 8 palavras. Então, esses cards deveriam ser flexíveis para comportar esse tamanho, né, de nomenclatura, né? E, como eu também já disse, a experiência deveria ser consistente com as demais aplicações da rede para que se aproveitassem os aprendizados, né? Quando um usuário chegasse de outra aplicação ao agendamento, ele lembrasse de como a aplicação que ele veio funciona e reconhecesse de forma mais facilitada o seu sistema de navegação, né? E aí, com isso, depois dessa análise, os stakeholders, né, todo o nosso time e a diretoria, né, concordaram com um redesenho completo da nossa experiência, modificando totalmente a linguagem visual e unificando com os padrões de interface das demais aplicações da rede, né? Então, a gente partiu para a concepção. Essa aqui é a nossa tela, naquele momento, era a tela da landing page, né? Integrada ao site, o mesmo look and feel, né? O mesmo visual do site da rede, mesma iconografia, organização de menu, cardzinhos de chamada e etc. A mesma linguagem fotográfica, né? Aqui seria a tela inicial do agendamento. Vocês podem ver que a tela mobile ela é bem pequenininha, ela era bem pequenininha para prever justamente aqueles celulares low-end, né? Era quase um reloginho, era bem pequenininho mesmo. E aí aqui a gente passa pelas escolhas de modalidade de consulta, escolhas de médico ou especialidade, a melhoria também da experiência de exibição dessas informações, dividindo direitinho, dando mais clareza. Mais clareza também, dividindo as opções de localidade, né, entre unidades da rede e os locais em que a gente oferece atendimento. A escolha dos planos de saúde, a gente também entendeu que muitos usuários tinham dificuldade de localizar os seus planos nas suas carteirinhas, então a gente colocou uma espécie de ajuda para que ele pudesse identificar isso de forma melhor, né, na sua carteirinha física. Correções de curso que a outra aplicação não tinha. Então, caso uma especialidade não fosse atendida originalmente na busca, no lugar originalmente buscado por esse paciente, a gente oferecia outras, né, dando uma visão de rede, oferecia as outras unidades que às vezes estavam muito pertinho dele e que ele não tinha conhecimento. Nesse caso, por exemplo, era uma unidade que estava a 2 quilômetros de distância da unidade original buscada, né? E aí, enfim, os cards de médico, com bastante espaço vazio para ele ter. O nome dele podia ser enorme, ele podia ter bastante diversas especialidades, e os hospitais também apareciam empilhadinhos. Então, ele poderia atender quantos hospitais fossem necessários o sistema incluir. Eles iam empilhando um embaixo do outro, né? E o nome também tinha bastante espaço, endereço, bastante espaço, etc., né? E aí, os cards de conclusão, né? E o card final, né? Em que ele podia adicionar o calendário ou agendar uma nova consulta. Podia não, ele pode, tá? Isso ainda existe. E aí aqui o
o passo a passo também foi modificado para que o passo a passo evidenciasse melhor os estados da aplicação, os erros, alertas e afins, né? Os filtros, priorizando aí as datas de atendimento, né? E os cards, os modelinhos de card, tanto quando tivesse foto, quando não tem foto, quando tem nomezinho grande, né? Nesse caso aí, Hospital São Luís, Unidade Anália Franco, com endereço também bem grande. Alguns também lá em cima, um médico que atende um montão de especialidades. Quando ele tem texto né, um currículo, e assim sucessivamente. Então, passado essa parte, né, de concepção da nova solução, a gente partiu para a validação dessas soluções, ou seja, a gente foi testar de fato, antes de implementar, a gente foi testar de fato essas soluções com os nossos pacientes, para ver se as hipóteses que foram geradas, de fato, resolviam os problemas deles. E a gente descobriu que, sim, a maior parte das telas, né, demonstravam um aumento bem considerável na taxa de sucesso daquela tarefa, né? E a gente até descobriu novos casos, né? À medida que a gente foi fazendo os testes, a gente acabou até modificando algumas delas, parcial ou até totalmente, porque a gente começa a descobrir, quando a gente faz esse tipo de teste, que alguns casos não tinham sido mapeados, alguns casos de uso não tinham sido mapeados originalmente. Então, essa é o tipo de previsibilidade que o Valente citou, né? Então, quando isso chega para desenvolvimento, isso já está testado, a gente já sabe o que funciona, o que não funciona, o que tende a funcionar quando a gente não consegue também testar com a amostra suficiente, né, em função de tempo ou em função de alguma outra limitação, mas, pelo menos, a gente aumenta bastante a previsibilidade desse desenvolvimento, né, e, consequentemente, a entrega de valor, né? E aí isso refletiu diretamente no feedback dos usuários. A gente, depois da aplicação desenvolvida, a gente continua o ciclo de PDCA, né? Plan, Do, desenvolve e teste, né? A gente refaz todos esses processos, parcialmente ou completamente, e isso refletiu diretamente aí nos feedbacks dos usuários, né? E os resultados vieram, né? Então, antes a gente não tinha validações em estudos, né, de experiência na solução. A gente hoje tem validações, processos de validação, estudo de experiência, tanto para web quanto para mobile, né? A gente tinha uma experiência ineficiente, hoje a gente tem uma biblioteca bem consolidada, ou seja, o time do Valente consegue atuar bem pontualmente, ou de forma muito específica, quando necessário, né? A gente tinha um score de esforço na casa dos 25%, hoje a gente tem na casa dos 75%. A taxa de sucesso passou de 3% para algo em torno de 36% em média, dependendo da fonte de tráfego, né? Hoje a gente tem também muito mais fontes de tráfego gerando aí, acessos ao agendamento. E o tempo de realização de um agendamento, que era originalmente na casa dos 3 minutos, hoje está na casa média de 1 minuto, ou seja, foi reduzido em 1/3. E a gente também não tinha processos de melhoria contínua, hoje a gente tem, e a gente consegue melhorar isso. Esses números eles tendem a melhorar cada vez mais à medida que a gente vai progredindo no trabalho. Tá? Então, é isso. Dúvidas, questionamentos? Obrigado, primeiro, pelo tempo de vocês. E agora a palavra está com vocês. Muito bom. Parabéns, Raul. Estou aqui me deliciando, né? Muito bom. A gente tem disciplina de empreendedorismo na nossa escola, né? Chama Projeto de Extensão Empreendedorismo e Novos Negócios. Essa disciplina aí bomba, né? Os alunos.
E aí eu estou mandando para eles aqui, a aula deles seria amanhã, né? Mas eu botei assim, gente, a aula de amanhã não existe. Assiste hoje que isso aqui é uma aula, um case. Muito legal. Olha, está cheio de pergunta aqui, então deixa eu tentar ver por onde a gente vai começar. Bom, tem uma primeira que está perguntando, eu acho que deve ter sido na hora que o Luiz começou a falar. Qual é a principal diferença entre o SAFe e o Scrum? Qual foi o principal motivo de optar por seguir com esse framework? Eu estou meio sem voz, então... Mas deu Tranquilo. para Não, entender? tá. Tá. Sim, 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 sim. A segunda também foi no teu tempo, Luiz. Qual o principal desafio de construção da jornada do cliente na área da saúde? Depois tem outras, aí é para o Raul. Tá bom. Então, deixa eu falar da primeira aqui. Eu acho que essa segunda é até melhor para o Raul também, mas deixa eu falar da primeira, né? A pergunta foi sobre SAFe e Scrum, né? O Scrum é um framework para desenvolvimento, para metodologia ágil, né? Para você organizar um trabalho ágil, né? E o SAFe é quase que um complemento ao Scrum. Ele roda por cima do Scrum. Ele é indicado quando você tem vários times simultaneamente trabalhando com o Scrum, né? E você quer criar uma camada, vamos dizer assim, uma camada de controle por cima de todos esses times para poder ter um pouco mais de governança sobre o trabalho que todos eles realizam, tá? Então, o SAFe nada mais é do que uma maneira de criar uma camada de governança por cima de vários times que estão trabalhando com Scrum. Eles são complementares, tá? E aqui, na prática, a gente não adotou o SAFe por padrão aqui na nossa diretoria, né? Nós olhamos para o que o SAFe tinha de bacana, gostamos de muitas ideias e propostas de ferramentas que eles usavam, né? E como eu comentei ali atrás, nós meio que customizamos e criamos uma coisa que atendia às nossas necessidades. Tá? Então, isso é uma coisa legal, porque nem sempre você precisa adotar a metodologia 100% como ela é descrita. Você pode adaptar para a sua realidade. Tá bom? A segunda, Raul, acho que fica até melhor você falar qual é o principal desafio de construção de uma jornada do cliente na área de saúde. Essa é mais para Cara, você. pode ser, tranquilo. Cara, eu acho que são três grandes, a gente tem três grandes desafios, né? O primeiro deles é a quantidade de personas que a gente tem que lidar, né? Em essência, todo mundo fica doente. Diferente de outras linhas de negócio em que você tem personas muito bem definidas, classes sociais, enfim. No caso de saúde, todo mundo fica doente. Bebê, criança, adolescente, idosos, homem, mulher, não importa, todo mundo fica doente. E cada tipo de paciente, pacientes crônicos, pacientes ocasionais, enfim, pacientes acidentados, são os tipos, né? São tantos tipos de persona que isso dificulta bastante montar jornadas, digamos, unificadas, né? A gente tem que ter diversas jornadas, na verdade, para contemplar as diversas necessidades de todas essas pessoas. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, apesar de todo mundo ficar doente, ninguém quer ficar doente. Então, aqui a gente não tem, por exemplo, compra por impulso. Né? A gente tem que, de fato... E o terceiro é que essa compra ela acontece em momentos de extrema fragilidade. Né? A pessoa está vulnerável. Quando ela vai... Ninguém está afim de fazer uma ressonância, ninguém faz porque acha maneiro. Né? As pessoas vão fazer porque elas precisam, elas estão com alguma fragilidade física ou elas estão com alguma suspeita. Ou seja, são momentos de alta vulnerabilidade e emocionalmente de, muitas vezes, instabilidade emocional. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que ter muita empatia e a gente tem que ser muito cuidadoso também na maneira que a gente aborda esses pacientes, na maneira que a gente na maneira que a gente se coloca e na maneira que as aplicações também funcionam, né? Né? Afinal de contas, essas pessoas, às vezes, estão ali, com pressa, chegando num hospital, ou cuidando de alguém que se acidentou e precisa, enfim. Tem diversas situações em que a aplicação precisa ajudar e não atrapalhar. Né? Então, Legal.
essas são as grandes dificuldades, eu entendo, e até por isso que a gente tem essa preocupação, né, de escuta ativa de usuários, né? Isso não acontece só com pacientes, médicos também, cada tipo de médico, cirurgiões, são diferentes entre si, têm necessidades diferentes, radiologistas, etc., né? O time administrativo também tem muitas diferenças entre si. Então, essa multiplicidade de perfis, eu acho que por isso que eu coloquei, possivelmente, provavelmente, a grande dificuldade de se montar uma jornada de saúde. Muito bom, pessoal. O tempo é curto para a gente ler aqui tanta pergunta interessante, mas vamos lá. Vou pegar outra aqui. Já precisaram abandonar um MVP que se provou ineficiente? Como tomar essa decisão? E tem uma outra bem interessante aqui sobre se vocês usaram alguma ferramenta de machine learning. É mais contigo, Valente, manda ver. Vamos lá. Não, vamos lá. Bom, MVP, já desistimos de MVP, sim, já mudamos de rumo, porque, assim, a partir do momento que você tem um MVP, você pode tomar algumas decisões, né? Você pode desistir, é a decisão mais drástica, né? Completamente desistir daquele produto, já fizemos isso, né? Ou o que é mais comum é você ajustar o rumo, né? E acertando o rumo do produto, né? E como que a gente faz isso? É claro que é uma decisão difícil, a gente envolve, obviamente, a diretoria, muitas vezes fala com o nosso board aqui também, que são os executivos da empresa. Esses assuntos não são decisões simples, a gente toma no dia a dia, isso realmente tem uma avaliação um pouco mais criteriosa, né? Mas a decisão de você tomar uma decisão desse tipo, né, de desistir ou até mesmo mudar o rumo, ele é sempre baseado na hipótese que você está testando, né? Eu posso estar desenvolvendo um produto que é um MVP, que a minha hipótese é que se eu fizer daquela maneira, eu vou ter um aumento de 5% nas minhas vendas, por exemplo, ou na conversão de um determinado produto, né, de agendamentos, por exemplo, como a gente tem aqui. Assim que a gente coloca no ar, a gente começa a ter as métricas para acompanhar se a gente, de fato, está atingindo o que era esperado, né? E aí, em algum momento, pode não atingir, a gente vai corrigindo, vai ajustando. Se durante algum tempo ele, de fato, se provar que ele não vai atingir aquela métrica e que não vale a pena continuar com o investimento, não vale a pena manter aquilo rodando porque tem um custo adicional, tem equipe para manter, ele não vai, de fato, atender, aí você tem que tomar a decisão por jogar fora e fazer outro. E veja, pessoal, apesar de ser chato e apesar de ser uma decisão ruim, ela é uma decisão do jogo que a gente está jogando, entendeu? A gente não quer fazer isso, mas se acontecer, faz parte. Essa é a visão. Tá? Para qualquer empresa que trabalha com isso, tá bom? Muito bom, Luiz. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a Ana Caroline se ela pode assumir aqui essa parte da moderação, porque como eu tô indo para uma outra mentoria, eu vou para uma outra sala do Zoom. Então, Caroline, você pode ficar um pouquinho aqui, mas a gente só tem que controlar que a gente não pode passar muito, 10 minutinhos só, hein, gente, por favor. Eu vou me despedir e, sucesso, amei, foi 10, a interação aqui no chat está lotada de perguntas para vocês, tá? Beijo, gente, obrigada, hein? Mais uma Sem palestra. problema, Obrigado, Maria. Maria. Obrigado, Beijo, obrigado, Maria Alice. Obrigado. Valeu, gente.